Os bolsonaristas estão mesmo dispostos a cometerem um erro fatal. Eles vão para o ataque contra o Mauro Cid. Eu não sei se isso é erro ou se é burrice, porque eles acham que fazendo uma estratégia combinada de atacar e afagar, a defesa do Cid não vai perceber. Porque enquanto a família do Bolsonaro afaga o Cid, outros bolsonaristas o atacam. É óbvio que ele vai perceber isso, porque as defesas estão em lados opostos e o Bolsonaro já foi abandonado por todos, está cada um por si. Os militares querem a prisão do Bolsonaro, o Mauro Cid quer a prisão do Bolsonaro, vai delatar, o Bolsonaro quer que o Mauro Cid se lasque, mesmo dizendo que era um filho para ele. Todo mundo está contra todo mundo. Na sua opinião, essa estratégia de atacar o Mauro Cid é um erro ou é burrice? Ela vai dar certo ou o Cid vai delatar ainda mais o Bolsonaro? Se você concorda que é um erro, deixa o seu like e se inscreva no canal. O Bolsonaro, esses últimos dias, ele se mostrou incrédulo, segundo informações da Bela Megali, com relação a essa delação do Mauro Cid. Porque ele falava que o Cid o chamava de tio, ele era um filho para ele, e que no último aniversário do Mauro Cid, né, quando eles estavam comemorando no avião, Bolsonaro cantou parabéns e Cid deu o primeiro pedaço de bolo para o Bolsonaro. Mas agora que Cid vai delatá-lo, não, Cid não pode delatá-lo. Mas quando saiu toda a informação de que Cid sim delatou o Bolsonaro, Bolsonaro ficou muito chateado. Não, não é possível. Cid não iria fazer isso comigo, mas Cid fez. E Cid não fez somente contra Bolsonaro, mas fez também contra os militares. Porque Cid disse que o almirante Almir Garnier topou a empreitada de Bolsonaro antirrepublicana. E agora a estratégia da defesa de Bolsonaro é trazer os militares para perto dele, Bolsonaro, já que eles foram implicados na delação de Cid, isolando assim o seu antigo ajudante. O Bolsonaro, ele só podia estar mesmo muito delirando nas bananas que ele come ou no baixo astral que o dominou para acreditar que Mauro Cid não iria delatá-lo. As defesas estão em lados opostos, pessoal. A gente fala isso e nós nem estamos envolvidos com o caso. É óbvio que para o Bolsonaro se safar, o Cid precisa ficar quieto. E é óbvio que para o Cid se safar ou reduzir a pena dele, ele precisa apontar o dedo para Bolsonaro. O que passou na cabeça do Bolsonaro? Só sendo muito bozo mesmo para acreditar que o Cid não iria delatar. Ainda mais porque a família do Mauro Cid está envolvida. O pai do Cid está envolvido no escândalo das joias, faz parte da organização criminosa que estava vendendo as joias. E a esposa do Cid está envolvida nos atos antidemocráticos e também na falsificação do certificado de vacinação. Então não é possível que a defesa do Bolsonaro tenha sido tão infantil e ingênua a ponto de acreditar que o Cid não iria delatar o Bolsonaro. Só que quando ocorreu a delação, houve uma grande operação dos aliados do Bolsonaro saindo de São Paulo e indo até Brasília para discutirem estratégias a serem adotadas contra o Mauro Cid. O problema é que a estratégia que eles estão adotando é a pior possível. Eles já erraram em toda essa história no início, que ao invés deles tentarem judicializar o caso, fazerem um ataque técnico dizendo que, olha, o Moraes não tem condições de julgar o caso, porque o Bolsonaro não tem foro privilegiado. O caso tem que ir para a primeira instância. Não, eles começaram a atacar o Alexandre de Moraes. Eles são muito burros. A gente sabe que o Bolsonaro sempre fez a política do confronto, que é aquela política de escolher um alvo para atacá-lo, engajando assim a militância bolsonarista. Sempre foi. O Bolsonaro foi vitorioso a primeira vez em 1988, né, na disputa para vereador, atacando seus superiores no exército. Depois ele começou a atacar Maria do Rosário, atacando o sistema, e agora ele quer atacar o Mauro Cid. Só que a política do confronto não vai dar certo, mesmo havendo uma combinação. Porque existe aí uma estratégia de parte do bolsonarismo atacar o Mauro Cid e parte defendê-lo, para tentar causar aí uma dubiedade na defesa do Cid que não é boba. Essa estratégia de atacar o Cid não é uma unanimidade nem entre os aliados do Bolsonaro, mas mesmo assim eles foram para o ataque e estão cometendo um erro fatal. O Altinês Cortez, que é visto como alguém muito articulado, um estrategista do bolsonarismo, líder do PL na Câmara dos Deputados, atacou o Cid. Disse que o Cid tem que ser expulso do exército, que não existem provas com aquilo que o Cid está dizendo, que a prisão do Bolsonaro é uma prisão injusta. Todas aquelas histórias para desacreditar o Mauro Cid e a delação dele. Algo que a família Bolsonaro em si não pode fazer.
Porque, claro, seria visto como uma traição do Bolsonaro com o Cid. O Cid sempre chamou o Bolsonaro de tio na época, né? Porque o Bolsonaro era muito próximo do pai, do Mauro Cid. E o Bolsonaro não pode despertar a ira, a fúria do Mauro Cid. Por isso terceirizam os ataques a terceiros. Enquanto isso, o Flávio Bolsonaro faz afagos ao Cid, dizendo que essa delação do Cid também é uma coisa absurda porque o Cid estava em condições de semi-tortura. Cid estava preso, Cid estava fora, não podia ver a família, ele estava pressionado para falar qualquer coisa para se livrar. Mas eu, Flávio, jamais acreditaria que Mauro Cid fizesse qualquer coisa para prejudicar o meu papai. Cid não seria capaz de fazer isso. Cid era leal, era um bom, quase como um irmão, né? Bolsonaro falou isso, Cid é quase como um filho, ele nunca faria isso. Então, há essa jogada casada, como vocês podem perceber, do Altineu Cortez atacando enquanto a família do Bolsonaro protege o Mauro Cid, criando a ideia que Cid foi pressionado a fazer a delação premiada, o que não foi. A prisão preventiva de Mauro Cid foi uma prisão preventiva correta e ele vai delatar Bolsonaro, como nós falamos, porque ele precisa da delação para se safar. A prisão preventiva do Cid, pessoal, ela foi correta e depois Cid saiu da preventiva quando houve a delação premiada por causa de uma sequência lógica. A prisão preventiva, ela serve para que a testemunha, ou melhor, para que o réu, ou o investigado, não destrua provas e não acabe por intimidar testemunhas. Como o Cid está envolvido em vários inquéritos contra o Bolsonaro, ele poderia atrapalhar as investigações, destruindo as provas. Só que quando há a delação premiada, e delação premiada não é mais aquela bagunça que houve na época da Lava Jato, o delator, além de apontar, além de falar, ele precisa provar. Então, tudo que o Cid falar na delação premiada, ele tem que provar. Ele tem que apresentar uma prova. Portanto, o Cid agora não tem mais interesse em destruir as provas. O Cid ele vai ter que preservar as provas para poder apresentar, sustentando assim a delação premiada. Ou seja, não existe mais risco do Mauro Cid destruir as provas, porque ele precisa que essas provas fiquem intactas e íntegras. Então acabou, não tem essa justificativa que a prisão foi injusta. E outra, todo mundo quer a prisão do Bolsonaro. O exército quer a prisão do Bolsonaro, porque depois da delação do Mauro Cid, o que aconteceu? O exército gostou da delação, porque mostra que havia um golpismo nas Forças Armadas, sim, mas não no exército. Isso era na Marinha. Então se o Bolsonaro acha que ele vai trazer para perto dele a Marinha, né, alguns integrantes das Forças Armadas, a maioria não vai. A maioria quer a punição do Bolsonaro porque vê a prisão do ex-presidente, a sua condenação, como sendo uma forma de limpar a barra do próprio exército, das próprias Forças Armadas. Não. Nós não compactuamos com golpe. O Altineu, ou melhor, o Almir Garnier estava envolvido, o problema é dele, ele que vai ser punido. O Bolsonaro pensou, o Bolsonaro que vai ser punido. Nós não seremos. Até porque há uma tensão entre a alta cúpula ou o alto escalão dos atos antidemocráticos. Isso está acontecendo, é uma reportagem da revista Veja. Porque à medida que o Alexandre de Moraes começou a votar, ou melhor, começou a condenar os primeiros réus dos atos antidemocráticos, o recado foi muito claro. Muito claro. Esse aqui é o baixo clero. Nós vamos punir políticos e também vamos punir empresários. Isso começou a despertar aí um certo receio da classe política bolsonarista e também dos empresários bolsonaristas que financiaram os atos antidemocráticos. Ou seja, virou cada um por si. Ninguém vai ter solidariedade alguma com o Bolsonaro, porque ninguém quer ter o destino do Mauro Cid e ninguém quer ter o destino dos primeiros réus dos atos antidemocráticos. Ou seja, se Bolsonaro espera a união em torno dele, ele não vai ter. O que ele vai ter, na verdade, todo mundo que puder apontar o dedo contra ele vai apontar.